Fala pessoas, e aí, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Isis Godinho e hoje nós vamos fazer a leitura da segunda parte desse livro, que é o livro Quem Me Roubou de Mim, do Padre Fábio de Mello. E eu fiquei bem feliz porque depois da primeira parte do livro, da primeira parte da leitura, chegaram algumas pessoas aqui no canal, acredito eu que porque gostaram, dessa primeira parte da leitura. Eu também estou muito satisfeita com esse livro, com a parte que eu já li dele. É um livro que, como eu já falei para vocês, eu não li ainda, eu estou lendo aqui junto com vocês. É praticamente um react aqui a minha leitura. E, nossa, tem sido um livro que eu tô gostando bastante. Bom, então vamos pra leitura. Começando sempre pelo resuminho, porque quem estiver chegando aqui pela primeira vez nesse vídeo, quem não tiver acompanhado o primeiro vídeo, já sabe ali do que se trata o livro. Aí, se quiser acompanhar, vai ficar mais fácil. Em Quem Me Roubou de Mim, o Padre Fábio de Mello aborda uma violência sutil, mas destruidora, que aflige muitas pessoas: o sequestro da subjetividade. Essa expressão pouco comum refere-se à privação que sofremos de nós mesmos quando estabelecemos com alguém, nas palavras do próprio autor, um vínculo que mina a nossa capacidade de ser quem somos, de pensar por nós mesmos, de exercer nossa autonomia, de tomar decisões e exercer nossa liberdade de escolha. Uma vez sequestrados, perdemos a capacidade de sonhar. Ficamos impossibilitados de viver as realizações para as quais fomos feitos e não temos com quem reclamar. Precisamos, portanto, estar sempre atentos para que isso não aconteça, pois, como escreve Padre Fábio, nenhuma relação humana está privada de se transformar em roubo, perda de identidade, ainda que as pessoas nos pareçam bem intencionadas. Um só descuido e as relações podem evoluir para essa violência silenciosa. Basta que as pessoas se percam de seus referenciais, que confundam amor com posse, que abram mão de suas identidades e que se ausentem de si mesmas. Então esse é o resuminho que fica aqui na parte de trás do livro. E hoje nós vamos começar num capítulo que se chama O Sequestro do Corpo e a Privação do Horizonte de Sentido. O sequestro do corpo é uma pestífera modalidade contemporânea de violência. Ritual de profundo desrespeito à condição humana, o sequestro consiste em retirar uma pessoa do local de sua identificação, de seus significados, subordinando-a a um tratamento que tem por finalidade fragilizá-la, facilitando assim um estado de total dependência e rendição ao sequestrador. O sequestro do corpo é uma privação daquilo que chamamos de horizonte de sentido. O que vem a ser isso? É simples. Todo ser humano, ainda que esteja integrado ao grande mundo, sempre possui um contexto particular feito de significados e significantes. O horizonte de sentido é o território onde não nos sentimos estrangeiros. É o estreito do universo onde descobrimos o sentido mais profundo do que somos. Sentido é tudo aquilo que favorece coerência, liga, orienta e estrutura. É a partir desse horizonte de sentido que pensamos, agimos, amamos, desejamos, vivemos. Somos e estamos estruturados a partir de realidades que significam, isto é, realidades que nos revelam e que nos motivam a desbravar outros horizontes. Esses significados desempenham os mais diversos papéis em nossa aventura humana. São eles que nos sustentam e que definem nosso caráter. Sim, os valores nascem dos significados. Por isso se tornam fundamentais para a qualidade de nossa atuação no mundo. Podemos dizer, sem medo de errar, que são os significados que aprendemos a amar que qualificam nossa existência. A nossa inteireza como pessoa depende da junção harmoniosa dos significados que constituem o nosso horizonte de sentido. É como construir um mosaico. Creio que a metáfora seja interessante e pode facilitar nossa compreensão. Um mosaico é feito de partes. Essas partes se conjugam e compõem uma única peça. São inúmeros e pequenos detalhes que constroem a trama do mosaico. A pequena peça é fundamental para a construção do todo e, por isso, não pode ser negada, separada. A regra se aplica também a nós. Se pensarmos no espaço humano em que vivemos como peças de um mosaico, nós entraremos no cerne dos significados que nos constituem. Nós estaremos no coração de nosso horizonte de sentido. Quando nos referimos aos significados, estamos tratando de realidades materiais e imateriais. Estamos falando do quarto onde dormimos, com os nossos travesseiros e lençóis, mas também das pessoas que nos rodeiam e dos amores que nos despertam. O quarto nos identifica, os amores também. O horizonte de sentido é uma conjugação desses valores. A cidade onde moramos, a história já vivida, a casa que nos abriga, os lugares que frequentamos, os amigos que amamos, as crenças que professamos, as relações cotidianas, os ritos que realizamos, enfim. Tudo isso compõe o nosso mundo particular, o nosso horizonte de sentido. Veja bem, quando uma pessoa é sequestrada, o primeiro rompimento é com a materialidade de seus significados. O cativeiro é o oposto de tudo aquilo que lhe atribui sentido. O sequestro a privará de estar no mundo que lhe pertence. Não dormirá em sua casa, estará privada dos sabores de sua predileção, de seus ambientes, coisas particulares, de seu travesseiro, de seus livros, de seus perfumes, de suas paredes.
será violentamente exposta a uma outra realidade que não a sua. O corpo sofrerá a violência de não poder ir e vir. Terá de obedecer às ordens do recém-chegado, daquele que até então não pertencia ao seu mundo. Uma pessoa estranha, que definitivamente não faz parte de seus significados, mas que agora lhe acorrenta o corpo e faz experimentar uma privação para a qual não estava preparada. Trata-se de um sofrimento extremamente doloroso. Ao ser afastado dos locais de sua identificação e passando a viver num ambiente estranho, inóspito e distante de tudo que o realiza, o sequestrado mergulha num profundo estado de solidão. Não se trata de uma solidão comum, destas que experimentamos ocasionalmente e que faz parte do cotidiano de todos nós. Trata-se de uma solidão muito mais profunda, caracterizada como ausência de si mesmo. Ao ser afastado de seu mundo particular e de tudo que ele representa, o sequestrado sente-se privado de ser ele mesmo. O mundo que agora lhe é oferecido não lhe pertence. O cativeiro lhe nega o direito de ser e estar em seu horizonte de sentido. Esse profundo estado de ausência pode agravar-se com o tempo e evoluir para o que chamamos de esquecimento do ser. E aí vem um subtítulo que se chama A Identidade, Limites e Possibilidades. Já estamos bastante familiarizados com a palavra identidade. Temos até uma carteira que leva esse nome. Por meio dela podemos documentar quem somos. Ela nos diz sobre nós mesmos, diz a nós e aos outros. Há dois aspectos interessantes na identificação que queremos salientar: uma afirmação e uma negação. Identificar-se é um jeito que a pessoa tem de afirmar o que é, mas também um jeito de afirmar o que não é. Ao identificar-se, a pessoa posiciona a partir de limites e possibilidades. Ao dizer eu sou isso, naturalmente estou dizendo também que não posso ser aquilo que negaria o que sou. Parece jogo de palavras, mas não é. Ao identificar que sou Fábio, naturalmente estou dizendo que não sou Fernando. Quando nos identificamos, nós firmamos a diferenciação, que é um fator importante na construção da pessoa. Não sei ao certo quando iniciamos esse processo. O que podemos intuir é que a maturidade se expressa nessa capacidade de diferenciação. Quando favorecidos por uma educação que nos encoraje à verdade pessoal, assumimos quem somos, ainda que seja caro o preço que nos cobrem por essa autenticidade. A identidade está intimamente ligada à nossa verdade pessoal. Ela ultrapassa o que os outros imaginam de nós. Ela vai além do que tentamos representar. E por isso é afirmação e negação. No que afirmamos sobre nós, há uma infinidade de negações latentes. No embate com o mundo e seus convites à hipocrisia, precisamos zelar para que não percamos a clareza desses contrários que nos identificam. Ninguém alcança essa verdade pessoal impunemente. Há sempre um preço a ser pago. É o labor do empenho. Carece trabalho diário, zelo constante para que as expectativas dos outros não sufoquem nossa verdade. Não é problema que o outro nos motive, que nos ajude a encontrar uma forma harmoniosa de chegar ao que realmente somos. Mas não podemos perder de vista os sinais que nos foram dados, quando ao longo da vida podemos tocar, ainda que superficialmente, a sensação de ser a pessoa certa no lugar certo. O ser humano é um apanhado de possibilidades e limites. A conjunção harmoniosa desses dois contextos é que nos encaminha à realização humana, à satisfação de ser quem somos. Eles estão sempre interligados. O reconhecimento dos limites favorece o desenvolvimento das possibilidades. Sim, ao identificar quem somos, assumimos a legitimidade de nossa natureza. Afirmamos o que podemos e o que não podemos. E com isso, os limites assumem um caráter positivo, pois nos dispensam dos enganos que nos privam de chegar ao conhecimento de nossas reais possibilidades. Se concluímos que a estrada não nos leva ao lugar que desejamos, temos um limite estabelecido. A estrada não nos pertence. Mas é a partir dessa descoberta que reencontramos o direito de buscar a que realmente nos fará chegar. Acho muito interessante isso, porque às vezes a gente precisa trilhar um caminho, uma estrada, né? Pra gente descobrir que aquele não é o nosso caminho, e então a gente abandonar aquele caminho e seguir outro. Então, me identifiquei nisso, né? Porque várias vezes eu já peguei essas estradas e já, enfim, peguei outras, e hoje me sinto muito mais identificada pelas minhas atuais escolhas. Nossa identidade nos limita não para nos empobrecer, mas ao contrário, para nos favorecer o crescimento. Quem sabe bem o que é e o que não é, terá mais facilidade de explorar suas possibilidades, uma vez que os limites já estão apreendidos também. Aprender e conhecer os limites que se tem é uma forma de potencializar as qualidades que nos são próprias. Mas não é sempre que identificamos essa dimensão positiva do limite. Requer maturidade para interpretar os nãos da vida, os nãos que precisamos dizer a nós mesmos ou os nãos que a estrada nos fez reconhecer. Quando imersos num processo de esquecimento do que somos,
nos acostumamos aos restos de mundo que sobraram de nossos enganos. Gosto muito da parábola do filho pródigo. Sempre que me deparo com um relato da história daquele moço que pediu a herança ao pai para iniciar uma vida distante da família, ocorre-me o sofrimento experimentado pelo velho homem. Pedir-lhe a herança, mesmo estando vivo, era o mesmo que decretar a sua morte. Isso acentua ainda mais o amor com que depois o filho foi recebido em casa. Mas não é sobre isso que desejo falar. Quero me ater a outro detalhe da parábola. Depois de ter gasto toda a herança, vivendo uma vida sem regras, o rapaz passou por um terrível tempo de privações. O evangelho diz que ele chegou a comer o alimento que era dado aos porcos. Veja bem, apesar de ter gasto a herança, o rapaz continuava tendo um lar, uma família. Só que havia um detalhe: ele estava esquecido de seus direitos. O pecado o fez esquecer sua condição de filho. A vida de erros lhe sequestrou a consciência da identidade. E este era o verdadeiro prejuízo. A herança perdida não era nada perto do sequestro que lhe retirara a pertença filial. Só ao tomar consciência de que na casa de seu pai os porcos tinham um tratamento melhor, é que ele iniciou a retomada da sua identidade. Num primeiro momento, encoraja-se a voltar para trabalhar como empregado, e assim o faz. Mas quando percebe que o pai o aguarda na estrada, reencontra-se com a herança que não há erro que seja capaz de arrancar. O abraço é de devolução. Ambos recebem. O pai volta a ser pai, o filho volta a ser filho. As identidades foram restituídas. A parábola é muito sugestiva. Ela pertence ao conjunto de escritos cujo tema gravita sobre a misericórdia divina. São histórias que salientam a capacidade que Deus tem de amar os que, de acordo com o nosso julgamento, não merecem ser amados. E é legal essa parábola ser citada agora, porque eu citei ela na primeira parte do livro, sem que ela tivesse sido citada no livro, mas eu citei fazendo um comentário, né? Eu achei muito legal ela ter sido citada aqui agora, a parábola do filho pródigo. É interessante abordar a questão da identidade a partir de uma relação amorosa. A psicologia nos ensina que o amor é que nos encaminha para a primeira experiência de fé que fazemos na vida. Não se trata de uma fé sobrenatural, mas natural, fruto do cuidado que o outro nos dispensa. Aprendemos a dar os primeiros passos porque os braços que se estendem a nos encorajar são braços amorosos. Desde crianças experimentamos essa verdade. Amor e cuidado são caminhos que se encontram, e são esses caminhos que nos levam ao fortalecimento de nossa identidade. Quando esse amor e esse cuidado nos são negados, ficamos à mercê de nossas inseguranças. Sim, só o vínculo amoroso pode nos proporcionar a coragem de ser quem somos. Se ele nos falta, ficamos privados de chegar ao conhecimento de nós mesmos. Se ficamos distantes dos vínculos que nos recordam quem somos, a identidade pode ser danificada, assim como uma construção pode sofrer com a falta de manutenção. O amor amado, o horizonte de sentido, são os grandes responsáveis pela manutenção de nossa coragem de ser quem somos. E aí me veio algo aqui, nós vamos mudar de subtítulo aqui de novo, que às vezes o mundo nos dificulta, né? Essa questão do ser quem somos. Estava lendo uma reportagem outro dia, não sei se era uma reportagem, se era uma postagem de Instagram, o que era, porque a gente vê tanta coisa, né, que a gente se confunde. Mas como que são os preços, como que eram os preços de coisas, de móveis que as pessoas compravam nos projetos arquitetônicos que elas faziam, né? Então, assim, para cada um de nós existe uma realidade a qual nós pertencemos. É muito difícil a gente mudar essa realidade. A mudança de posição social hoje, ela é muito difícil, né, de acontecer. Alguns conseguem, outros não. Então, por exemplo, um móvel qualquer, né? Essa cadeira aqui, essa cadeira giratória e tal. Eu paguei nela o quê? R$600, alguma coisa nesse sentido. 500, 600, alguma coisa assim. E algumas pessoas podem falar assim, nossa, mas ela pagou R$600 uma cadeira? Achar muito, né? E quando, na verdade, outras pessoas poderiam pagar, sei lá, 10 vezes mais, R$6.000 numa cadeira. Então, chega num ponto que isso é uma mudança tão grande, chega um ponto que a gente não reconhece mais aquilo como sendo o mundo da qual a gente faz parte, do qual a gente faz parte, né? Então eu estava vendo lá, acho que eram sofás de 80 mil e estava na promoção, entre aspas, né? Sei lá, devia estar entrando uma nova linha e fizeram promoção com esse. Então chega num ponto onde não há mais a minha realidade, sabe? Eu não compro um sofá de 80 mil, mas tem outras pessoas que de repente olham aquele sofá lá, custa 80 mil e falam, beleza, vou comprar esse sofá. E como se fosse troco de lanche, né? A gente está falando aí de desigualdade social, né? Essa desigualdade social, muitas vezes, prejudica
dificulta com que a gente possa ser o que realmente nós desejamos ser, digamos assim, sabe? Porque a vida do trabalhador padrão, normal, é 40 horas de trabalho por semana, 8 às 18, 8 às 17, e sempre ali na mesma cidade, no mesmo estado, né? Sempre ali, não é aquela pessoa que conhece o mundo, que viaja o mundo, que, enfim, faz outras coisas para além daquilo ali durante a semana, né? No final de semana, normalmente está cansado, durante a semana chega, praticamente alimenta e dorme. Eu li isso, inclusive, a pessoa que chega do trabalho, alimenta e dorme para estar preparado para trabalhar no dia seguinte, né? Mas muitas vezes isso não cabe dentro do nosso pertencimento, da nossa identidade, sabe? E eu falo disso porque eu mesma vivo isso há muitos anos, sabe? Eu tento fazer esse trabalho empreendedor, inclusive hoje é dia mundial do empreendedorismo feminino, internacional do empreendedorismo feminino, se não me engano. Tem um vídeo aqui no canal a respeito disso, eu vou colocar hoje não, né? Hoje não, foi sábado, gente, é porque hoje é sábado, eu tô gravando. De qualquer forma, eu vou colocar a capa aqui na tela e o link na descrição para vocês verem. Então, às vezes, a nossa identidade, ela fica muito limitada àquilo que nós precisamos fazer. Mas isso é a minha realidade. Qual que é a sua realidade? Qual que é a realidade das outras pessoas que estão assistindo esse mesmo vídeo que você está assistindo agora? Entende isso? Como que a realidade do que a gente vive, o mundo que a gente vive, nos impõe muito algo que de repente nos tira a nossa identidade? E aí vem uma frase aqui. Quando digo o que sou, de alguma forma eu faço para também dizer o que não sou. O não ser está no avesso do ser. Assim como o tecido só é tecido porque há um avesso que o nega. Não sendo o outro, mas complementando-o. O que não sou também é uma forma de ser. Eu sou eu e os meus avessos. Ela é interessante, né? Porque quando eu falo o que eu sou, por exemplo, no momento aqui eu sou criadora de conteúdo. Se nesse momento eu sou criadora de conteúdo, eu não sou uma pessoa que não gosta de se expor, que não gosta, que tem medo de expor as suas ideias. Entende isso? O que eu sou nesse momento, se eu fosse uma pessoa que tem aversão de expor suas ideias, eu não estaria aqui colocando minhas ideias, fazendo um vídeo, entende? Um vídeo que qualquer pessoa pode assistir, qualquer pessoa pode vir e falar que eu tô falando bobagem. Qualquer pessoa pode vir e me criticar ou ser hater. Se eu estou aqui fazendo isso agora, eu também estou dizendo que eu não sou, que eu, na verdade, estou disposta a lidar com isso, que eu não sou aquela pessoa que não consegue lidar com isso, entende? Boa essa, né? E aí vem outro subtítulo que se chama O Esquecimento do Ser. Voltamos ao sequestro. Ao confinar uma pessoa, o sequestrador atenta contra a sua identidade. Ao negar-lhe a liberdade do corpo, uma série de outras liberdades será comprometida. A liberdade emocional é uma delas. O mal-estar que decorre dessa privação compromete a articulação que precisamos fazer de nossas possibilidades e limites. No cativeiro, o limite deixa de ensinar, pois estando apartada de seu horizonte de sentido, dos que ama, estando privada de frequentar o retalho de mundo que a coloca ao lado dos que a ajudam a compreender os nãos da vida, a pessoa é condenada ao vazio. O cativeiro a priva dos direitos e deveres que decorrem de seu papel existencial. Quem é pai deixa de exercer o papel de pai, quem é filho deixa de exercer o papel de filho e assim por diante. Veja bem, deixa de exercer o papel não acarreta deixar de ser. Um pai sempre será pai, mesmo estando distante do filho que ama. Da mesma forma que a mãe será sempre mãe, ainda que exilada e sem direito de desempenhar o papel de mãe. Mas o sofrimento provocado pelo distanciamento pode desencadear o esquecimento do ser. Recorde-se, antes de abordar a questão da identidade, falávamos que o cativeiro pode levar a pessoa a ausentar-se de si mesma. O que vem a ser isso? É o pior vazio que podemos experimentar. Trata-se de um estado paralisante em que a pessoa não se encoraja, pois é como se o motor da existência estivesse ausente do corpo. Estando ausente de si mesma, a pessoa se desprende de sua identidade, adentra o território do esquecimento do ser. Estando fora de seu horizonte de sentido, negada no direito de conviver com os elementos de sua identificação, ela vai se tornando indiferente à vida. Exilada dos outros e de si mesma, a saúde emocional vai se fragilizando, o corpo vai se rendendo ao domínio do algoz.
e a pessoa vai rompendo lentamente os motivos que antes a faziam prosseguir. É o ponto alto das consequências nefastas do sequestro. Já estando ausente de si mesma e esquecida de ser quem é, a pessoa sequestrada se rende à condição de vítima. Então vocês entendem o que ele está fazendo aqui agora? Ele está detalhando bastante a questão do sequestro do corpo, do que acontece nessa forma de violência, entendendo já que daqui a pouco ele vai fazer um paralelo com o que seria o sequestro da subjetividade. E aí vem o outro capítulo que se chama a condição de vítima. Os sofrimentos do cativeiro desencadeiam a vitimização do sequestrado. É o momento da rendição. Parece contraditório na teoria, mas não é na prática. Ao mergulhar a pessoa num contexto de sofrimento, ameaças e privações, ao violentar-lhe a identidade, subjugando-a a um esquecimento de si, o sequestrador estabelece com o sequestrado uma relação de confiança, fomentada pelo medo, é claro, mas confiança. Um fato perturbador. A manutenção da vida depende do estranho recém-chegado. O que antes era um direito da pessoa, direito inalienável, agora está inteiramente ameaçado nas mãos de um desconhecido. A consciência da dependência e a certeza de que a vida agora já não lhe pertence, porque está em outras mãos, colocam o sequestrado numa condição de inteira e total fragilidade. Essa fragilidade vira atitude, postura, desencadeia o que chamamos de condição de vítima, uma vez que a rendição é o único jeito de garantir a sobrevivência. É o último estágio do processo, quando o sequestrado já não tem outra coisa na vida senão o seu algoz. Existe inclusive uma condição onde o sequestrado desenvolve um afeto pelo sequestrador. Ela pode acontecer inclusive quando as pessoas passam muitos anos em cativeiro, né? Existem casos terríveis de sequestro que duram quase que uma vida inteira. Síndrome de Estocolmo. Existe isso. Na verdade, agora aqui eles não estão se referindo à síndrome de Estocolmo, mas existe essa síndrome quando a pessoa, o sequestrado, acaba desenvolvendo um amor pelo sequestrador. Enfim, é uma coisa, triste. A vitimização é intencional. Os sequestradores sabem muito bem que o tratamento cruel lhe dará acesso ao coração da pessoa confinada. Tudo é muito pensado. Uma vítima é alguém cujas fraquezas podemos explorar. É a partir dessa premissa que eles trabalham. Triste isso, né? Covarde. O sequestrador faz questão de abalar as estruturas emocionais da pessoa sequestrada. Ameaça matar os que ela ama, ameaça atentar contra os seus valores, subjuga e faz questão de demonstrar quem é a autoridade, o centro de todas as decisões. Os maus tratos, a vida na precariedade, o local inóspito, a comida qualquer, o desprezo, tudo está a serviço desse objetivo único, vitimar. Quanto maior a sensação de vítima no sequestrado, maior será o controle do sequestrador. Quanto pior for o tratamento no cativeiro, maior será o medo e, consequentemente, a rendição da vítima. Sentir medo é um jeito estranho de atribuir autoridade a alguém. Temer uma realidade ou uma pessoa é o mesmo que lhe entregar o direito de nos assombrar constantemente. Sempre que estamos paralisados pelo medo, de alguma forma estamos privados de nós mesmos. O senso comum nos ensina que o cão tem o poder de perceber o nosso medo, e isso o encoraja a nos agredir. Olhá-lo nos olhos é um recurso que inibe o ataque. Isso é interessante. Toda relação de domínio é sempre estabelecida a partir do medo. Sentir medo é o mesmo que legitimar no outro o comando da situação. Se eu temo o escuro, de alguma forma estou lhe atribuindo mais poderes que a mim. O medo nos faz vítimas, desencadeia o esquecimento do que podemos. O que pode nos fazer uma sala escura? Por que temos medo de ficar sozinhos? São perguntas simples para as quais geralmente não temos respostas. A razão não é capaz de lançar luzes sobre essas situações, justamente porque ela está paralisada pelo medo. O medo nos priva da inteligência, ainda que temporariamente. Temer uma realidade e obedecer ao absurdo de seus comandos são desdobramentos estranhos da perda de identidade. No caso do sequestro do corpo, o medo nasce da convicção de que o outro decidirá o destino da vida. Viver ou morrer será uma decisão do sequestrador. É o absurdo de reconhecer que o bem mais precioso que se tem está nas mãos de quem acabou de chegar, de quem nunca fez parte dos seus significados. Talvez seja por isso que em muitos casos de sequestro a vítima faça questão de estabelecer uma relação amistosa com o sequestrador. Talvez seja um reconhecimento, ainda que inconsciente, da necessidade de ser amada pelo inimigo, de despertar-lhe alguma predileção que lhe favoreça a preservação da vida, ou até mesmo de evitar a mutilação de órgãos tão frequente em casos de sequestros. Tem uma série que eu assisti também que fala exatamente disso. Da menina, né, ela é sequestrada e ela começa a cativar um pouco da confiança do sequestrador.
Então ela fala do dia que ela pôde começar a cozinhar, que ela ficou satisfeita porque ela podia lidar com o fogo, né? Que ela podia acender o fogão, que o sequestrador permitia isso a ela. Ela ficou satisfeita quando ela podia cozinhar e dar a comida para ele, sem que ele desconfiasse que ela estava colocando, que ela poderia colocar um veneno ali. Então vai contando a história dela, no final acho que ela foge, não sei o que acontece, não lembro o nome da série, mas conta isso, relata isso, né? Do desejo da vítima que ela tem de conquistar a confiança do sequestrador, e também conta a respeito de como várias vezes ela teve oportunidade de fugir, que ela esteve com pessoas, mas o medo que o sequestrador colocava nela era tão grande, mas tão grande, que aquilo ali fazia ela não conseguir agir nos momentos que ela podia agir. O medo do inimigo pode conduzir a pessoa a essa relação amistosa. O medo tem o poder de gerar gentilezas agressivas, silenciosas, favorecendo a manutenção de uma fria guerra entre as pessoas. Assim que estabelecida, a condição de vítima traz uma tranquilidade para a relação entre sequestrado e sequestrador. Não havendo mais resistência da parte de quem está subjugado à violência, o sequestrado pode arrastar-se no tempo sem maiores dificuldades. Enquanto houver alguma resistência ao reconhecimento do domínio, o sequestrado ainda representará perigo para o sequestrador, forçando-o a ter atitudes ainda mais violentas. A condição de vítima cessa a violência dos alardes, para dar lugar a uma violência mais sutil, silenciosa. E aí vem outro capítulo que se chama O Preço do Resgate e seu Valor Simbólico. O fim do sequestro do corpo está sempre ligado ao pagamento ou não do valor do resgate. O valor estabelecido pelos sequestradores é comunicado aos que se interessam pela pessoa sequestrada. As negociações têm como único objetivo a tentativa de trazer de volta o que fora levado, preservando-lhe a vida e a integridade. A pessoa sequestrada, que até então foi vítima dos sequestradores, agora também está entregue nas mãos daqueles que compõem o seu horizonte de sentido. Diferente, mas continua vítima. Eles decidirão o que fazer, decidirão como pagar, como negociar. É o momento em que a pessoa é exposta ao peso e à medida de seu valor. Não são raros os casos em que a vítima experimenta nessa hora uma grande insegurança. A fragilidade do cativeiro a faz duvidar até mesmo da predileção de quem está lá fora negociando sua vida. O cativeiro prejudicou sua autoestima. Estando sob os efeitos nefastos desse prejuízo, ocorre-lhe a dúvida: será que existe alguém interessado em me retirar daqui? Será que vale o valor que está sendo pedido? Essas perguntas estão intimamente ligadas à condição de vítima. Elas são resultado do sofrimento experimentado, da insegurança derivada da violência psíquica a que foi submetida. Antes, vítima de quem nem sequer sabia o nome, de quem pouco viu o rosto, agora vítima daqueles que a viram nascer e crescer. Condições distintas, mas costuradas pelo mesmo fio da insegurança. O cativeiro minou suas convicções, deixou o registro do esquecimento do ser. Quem está esquecido de quem é, pode incorrer no equívoco de colocar familiares e criminosos no mesmo patamar. É o medo ditando suas ordens, medo absoluto, indistinto, tomando todos os espaços da existência. É o medo assumindo sua dolorosa face do desespero. Medo que cega, que faz esquecer o que temos de mais sagrado. Medo que nos acorrenta aos pés dos nossos sequestradores e que nos encoraja a pedir que eles tenham piedade de nós, como se fossem deuses, capazes de nos livrar de nossa fragilidade. Medo que nos faz esquecer os vínculos que construímos, o amor que nos ama, medo que dilui nossa identificação e que não nos permite mais a diferenciação do mundo. Olhamos a tudo e a todos do mesmo modo. Olhos com lentes do medo. São olhos pessimistas e muito pouco podem na vida. O medo nos faz pedir o que não queremos. No caso do sequestro do corpo, o sequestrado, por causa do medo que sente, torna-se capaz de pedir, mesmo sem uma formulação expressa nas palavras, que o sequestrador o proteja com seu domínio. A condição de vítima o faz viver o absurdo de uma dependência cega. O intruso, o recém-chegado, assume a centralidade dos seus afetos. A relação fortemente marcada pela dependência fortalece ainda mais a entrega e a rendição. O dominador reconhece nos olhos do dominado o pedido. A postura da vítima fortalece a figura do sequestrador. Ela o autoriza a negociar sua vida, a ser dela um proprietário. É a cessão tutelar. É nesse momento que se confundem ainda mais os papéis e se acentua a insegurança. Estranhos negociando com familiares e amigos, mas todos mergulhados no contexto da incerteza. O mais próximo é o sequestrador. Ele passou a representar uma espécie de segurança e por isso a vítima a ele se apega. Esse é o quadro. O sequestro do corpo é uma violência terrível, porque ao retirar a pessoa do seu horizonte de sentido, a expõe ao absurdo do esquecimento, ainda que temporário, fruto da violência psíquica sofrida,
de sua verdade pessoal. Com a perda da inteireza humana, com a desagregação afetiva, o sequestrado deixa de ter condições de lutar por ele mesmo. Apartado de si mesmo, aliena em mãos de estranhos o poder de decidir o desfecho de sua existência. O corpo é levado de uma vez, o cativeiro cerceia o corpo, priva-o de tudo o que faz feliz, de todas as sensações que lhe são agradáveis. O corpo é o primeiro a ser acorrentado e rendido, para que depois, aos poucos, seja também rendida e acorrentada a sua alma. E aí tem uma explicação aqui da sua alma, o que seria ali embaixo. Gostaria de salientar que essa diferenciação corpo e alma é meramente didática. O discurso antropológico que nos fundamenta é o que assegura a unidade do ser humano. Ele é corpo e alma. A expressão alma refere-se ao conjunto de realidades humanas que são imateriais. Aqui no contexto em que aplicamos, ela se refere à vontade, à liberdade, ao desejo. Essa foi a explicação ali da questão da alma. E retomando ao texto, resgatar o corpo dessa condição de aprisionamento consiste em devolvê-lo a si mesmo. O corpo antes acorrentado e negado volta a se pertencer, volta a frequentar o seu mundo, a alimentar-se de seu horizonte de sentido. O pagamento do resgate é concreto, ele viabiliza o fim do cárcere, mas ele também resguarda um precioso valor simbólico. Ele concretiza a certeza do amor. Ao ser resgatada, a vítima se reconhece querida, desejada. Cessa a insegurança que antes vivera no cativeiro. Distante do sequestrador, ela reassume a condição de identificar a fragilidade que a fez colocar bandido e familiares no mesmo patamar de importância. O retorno lhe devolve a capacidade de reassumir a identidade perdida. É a hora de organizar o medo, os traumas e as recordações que certamente por muito tempo a atormentarão. Bom, essa foi a parte 2 do livro. Como eu falei, muito focada ainda no sequestro do corpo, né? Inclusive foram faladas aqui coisas que eu não imaginava. Dessa questão da pessoa colocar sequestrador e familiares no mesmo patamar, né? Dela começar a duvidar do amor que ela viveu, que ela sentiu. Mas eu entendo, no sentido do que foi falado aqui, que o sequestrador passa a ser a pessoa mais próxima a ela o tempo todo, por um período de tempo indeterminado. Ela não sabe quando aquilo ali vai cessar. E como eu disse aqui, né, uns minutos atrás, existem sequestros longos demais, né, que duram muitos anos, onde o sequestrador, inclusive, nem tem a intenção de pedir um resgate, mas que são pessoas que realmente têm a intenção de privar a outra da liberdade. Normalmente uma criança, e passa ali muitos anos com ela, até elas se tornarem adultas, enfim. Eu assisto um canal de uma menina que se chama Jaqueline Guerreiro, e ela conta muitos casos assim, muitos casos. Então, realmente o sequestro é uma modalidade, né, de violência muito particular nesse sentido, uma vez que a pessoa é retirada de tudo aquilo que é para ela um sentido de segurança e de conforto, né? Imagina essa questão, né, longe do seu travesseiro, do seu quarto, da sua cama. Ou então uma coisa boa quando a gente vai viajar, né? Eu amo viajar, amo ir pra praia, mas como é bom voltar para casa, sabe? Quando você entra no seu quarto, sente o cheiro das suas coisas, você fala, nossa, o cheiro das minhas coisas, sabe? O cheiro dos meus lençóis, do meu travesseiro. Não é aquele cheiro de hotel, que é muito bom, muito gostoso, fez parte ali de uma experiência que é muito gostosa de ser vivida, mas retornar para casa, nossa, é uma sensação assim. A casa da gente tem um cheiro absolutamente único. Então, o quarto da gente, os lençóis, os travesseiros que a gente dorme, tanto é que você pega uma roupa emprestada, uma blusa emprestada, né, da amiga, uma coisa assim, um vestido, você sente que não é o seu cheiro, é o cheiro da outra pessoa, entendeu? Muitas vezes você fica, mesmo você passando o seu perfume, você fica com o cheiro da outra pessoa, sentindo o cheiro da outra pessoa o tempo todo ali, sabe? Eu, por exemplo, eu não gosto de pegar roupa emprestada por causa disso, porque não é o meu cheiro, entendeu? É muito engraçado. E não é uma questão de perfume, não é o meu perfume, o sabão que eu lavo a roupa, o amaciante que eu uso, não é. É o meu cheiro. É isso, gente. Essa foi a segunda parte do livro. Estou amando esse livro, de verdade. Louca pra ler as próximas páginas. É verdade que de vez em quando eu dou uma bisoiadinha assim pra frente, sabe? Mas eu não quero. Eu faço, mas eu mesma não quero ter spoiler, não. E é isso. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like. Se você gosta desse canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra você saber sempre que tiver conteúdos novos por aqui. Por hoje é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.